Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra aqui rapidinho para o nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 9, a partir do versículo 18, que fala assim. Depois me ajoelhei diante de Deus, o Senhor, e fiquei ali 40 dias e 40 noites com o rosto encostado no chão, como havia feito antes. Não comi nem bebi nada durante aquele tempo. Agi dessa maneira porque vocês pecaram contra o Senhor, fazendo com que ele condena e provocou a ira dele. Eu estava com medo da ira e do furor de Deus. Ele estava tão irado que pensava em destruí-los. Porém, mais uma vez, Deus atendeu meu pedido. Ele estava irado também com Arão e pensou em matá-lo. Por isso, orei também em favor de Arão. Somente até aqui. Gente, o que é aqui? Aqui é Moisés intercedendo pelo povo de Deus. Né? E Moisés era o líder daquele povo que ia adentrar na Terra Prometida. Porém, aquele povo, tá? Durante o período que Moisés ficou 40 dias e 40 noites em contato com Deus, fazendo tábuas de pedras, que eram os 10 mandamentos, o povo de Deus blasfemou contra Deus, o povo de Deus pecou contra Deus. Eles fizeram um ídolo, tá? Eles fizeram um bezerro gigante, um ídolo, e começaram a adorar aquele Deus ali, tá? E quando Moisés estava no tempo passando lá com Deus, fazendo as tábuas, Deus falou para ele que o povo dele estava pecando contra ele, estava cometendo um grande pecado contra ele. E ali Moisés, por amor ao seu povo, intercedeu por aquele povo, né? Orou, intercedeu por aquele povo e pediu a Deus para não fazer nada contra o povo de Deus, contra o povo dele, entende? Houve-se uma intercessão. Moisés era um profeta, então Moisés tinha um peso ali com Deus, né? Ele tinha uma proximidade com Deus, ok? Mas o que Deus quer que a gente entenda disso tudo aqui? É justamente sobre o poder da intercessão, tá? Então, o que a gente precisa saber? Alguém ora por nós. Alguém ora por você. E esse alguém que ora por você passa a ser um intercessor seu. O que a gente precisa ter por entendimento? A oração, ela tem poder, tá? A oração que é orada, que é falada com sentimento, ela tem poder, ok? Então, você hoje é uma pessoa que ora ao Senhor, você expõe para Deus o que está dentro do seu coração, que é a oração com sentimento, tá? Você tem, a sua oração, ela tem poder. Ela passa do teto, ok? Ela sobe aos céus. A oração pronta, que geralmente as pessoas leem em cartilhas, essa oração não passa do teto. Porém, a oração com sentimento passa do teto. O que você está sentindo ali, naquele momento que você conta para Deus, está chegando ao coração de Deus. Ele está escutando. Por mais que você ache que não exista um manifestar à sua volta, mas saiba que está chegando a Deus e no momento de Deus, que for oportuno para a sua vida, que tiver de acordo com a vontade dele, vai acontecer o que você está pedindo. Porém, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Ele quer que a gente aprenda sobre intercessão, ok? Então, muitas das vezes, na sua vida, existe alguém que está orando por você, ou seja, que está intercedendo pela sua vida. O que é o intercessor, gente? Qual é a importância do intercessor nas nossas vidas? Essas pessoas que estão intercedendo, muitas das vezes elas são levantadas por Deus. Muitas das vezes existem pessoas que oram pela sua vida que nunca te viram, porém Deus foi lá e pediu para aquela pessoa interceder pela sua vida, ok? Às vezes você nem conhece a pessoa, existe uma pessoa orando por você, existe uma pessoa intercedendo pela sua vida, ou também pode ter uma pessoa que seja parente teu que está intercedendo pela sua vida. Mas o que você precisa saber disso tudo? O intercessor, ele é o para-raio da oposição. Quando alguém está intercedendo pela nossa vida, muitas das vezes, quando alguém fala, né, que está orando pela sua vida, a pessoa que está recebendo essa mensagem, está recebendo essa notícia que tem alguém orando pela vida dela, a pessoa que está sendo orada, vamos colocar assim, que está sendo apresentada a Deus, ela não dá uma devida importância para a pessoa que está intercedendo. Só que começa a olhar essas pessoas, quando falarem para você assim, estou orando pela tua vida, com mais carinho. Por quê?
o intercessor é o para-raio da oposição, ou seja, toda retaliação que a oposição viria em cima de você, que você não sente hoje, por quê? Porque existe uma pessoa intercedendo pela sua vida, vai em cima dessa pessoa. Então, ou seja, o intercessor, ele já tem os problemas dele, as lutas deles, as batalhas dele, ok? Cada um de nós individualmente temos as nossas batalhas, as nossas lutas diárias, tá? Já temos a oposição em cima de nós contra o que a gente está fazendo. E quando Deus pede para você ser um intercessor de alguém, acrescenta-se mais lutas, mais batalhas, mais dificuldades na vida dessa pessoa que é intercessora por você. Por que Deus está querendo que eu explique tudo isso aqui? Para vocês entenderem, gente, e valorizarem quando alguém chegar para você e falar, eu oro pela sua vida. Entende? Para vocês verem que Deus, ele tem toda uma estrutura dentro do reino para poder te dar livramentos, para poder te dar proteções, para poder te mostrar que ele é um contigo e que você precisa ter um retorno de ser um com ele. A pessoa intercessora, ela é o para-raio da oposição. Então, tudo o que for jogado contra a sua vida, primeiro vai atingir nela. Em você vai chegar somente os resquícios, entende? Então, se uma pessoa que está intercedendo pela sua vida já tem as batalhas dela e acrescenta as suas, vamos colocar dessa forma, tá? Ela é uma pessoa espiritualmente fortalecida. O intercessor precisa ser espiritualmente fortalecido em Deus. O intercessor precisa ter muita intimidade com Deus para poder suportar o ataque da oposição, porque ele vem com força. Principalmente quando você se coloca na posição de intercessor. Por quê? Porque ele sabe que todas as vidas são importantes para Deus, ok? Mas quando a gente coloca assim, um intercessor em cima de uma outra pessoa, né? Que Deus tem um trabalho com ela ali, é como se a oposição dissesse assim, opa, essa pessoa ali tem chamado, essa pessoa ali tem promessa, aquela pessoa ali é importante para Deus de uma forma mais importante ainda. Então, vamos com tudo em cima dessa pessoa que está intercedendo. Entende? Então, a gente precisa aprender a valorizar tudo dentro do reino. Nada que Deus faz pra gente é por acaso, é de qualquer jeito. Entende? Então, você hoje, se tem uma pessoa que falou que ora pela sua vida, valorize essa pessoa. Entende? E busque você também a sua intimidade com Deus. Busque você também, do seu modo, você buscar a Deus no seu secreto. Tá bom, gente? E uma coisa que a gente precisa ter por conhecimento. Muitos intercessores são levantados por Deus, tá? Deus vai lá dar uma ordem e a pessoa vai lá, cumpre aquela ordem, conhecendo você ou não, ok? Mas também existe o fato de Deus tirar o intercessor. Deus falar assim para o intercessor, porque o intercessor tem intimidade com Deus. Deus chegar e falar assim, cessa a oração por a pessoa tal. Cessa a intercessão pela pessoa Y. Por quê? Porque a pessoa não está valorizando a intercessão que está sendo feita para ela, ou Deus está tirando a intercessão porque aquela pessoa ali precisa aprender de algum modo que tudo o que não estava chegando até ela, que eram as investidas da oposição, ok? Estava tendo um bloqueio antes, estava tendo uma cobertura espiritual antes, para ela poder não sentir os resquícios do peso da oposição sobre ela. Por que Deus às vezes tira o intercessor? Por que Deus às vezes manda o intercessor parar de orar, parar de interceder, parar de ser proteção espiritual? Justamente para a pessoa que estava sendo aurada, a pessoa ali que estava sendo protegida, né, por essa cobertura espiritual, saber que na vida dela, quem provém é Deus, saber que na vida dela existe Deus e que ela precisa aprender a valorizar os investimentos que Deus faz nela, entende? Porque Deus nos ensina, Deus mostra pra gente, conforme você vai tendo processo com Ele, Deus mostra pra gente que você estava sendo protegida por alguém, você estava tendo oração de alguém, você estava sendo protegida pela cobertura espiritual de alguém. Ele fala conosco, gente.
Ele nos mostra, ele nos transmite. E a partir do momento que essa cobertura espiritual cessa, a oposição, toda aquela fúria, aquela força que a oposição estava indo contra a sua cobertura espiritual, como você não tem mais a cobertura espiritual, toda essa força da oposição recai sobre você. Aí você começa a sentir dores, você começa a sentir dificuldade, as portas começam a se fechar, tudo começa a dar errado. Por quê? É justamente Deus querendo te mostrar que você precisa ter intimidade com Ele, você precisa buscar Ele no seu secreto, você precisa valorizar a presença de Deus. Entende? Deus faz dessa forma para a pessoa se arrepender, para a pessoa reconhecer que sozinha ela não consegue. Entende, gente? Então, por isso que a gente precisa ver como Deus como uma pessoa estrategista, tanto a nosso favor, tá? De uma modo que a gente vá conquistar outro lugar, como também a nosso favor para poder ver que o que Deus está fazendo com você, permitindo da oposição chegar até você e tocar em você, justamente para você ver que você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa se arrepender dos caminhos que você está tomando, para você vir a voltar-se para Deus de novo, para você vir-se a voltar para os caminhos do Senhor, para você voltar, ou para você conhecer a Deus, entende, gente? Então, busque a Deus na sua intimidade, tá? Independente da denominação que você decidiu seguir, busque a Deus na sua intimidade, ore ao Senhor, tá? Faça a leitura da palavra de Deus, tá? Faça oração, faça jejum, busque a presença dele, porque a gente precisa ter essa intimidade com ele. Hoje você é uma pessoa que está tendo cobertura espiritual de alguém. Amanhã você vai ser a cobertura espiritual de alguém, entende? Então é assim que Deus trabalha, é assim que Deus nos forja, é assim que Deus nos prepara. A gente precisa entender que o reino funciona 24 horas por dia, ok? E ao mesmo tempo o reino não funciona em prol só da nossa vida, o reino funciona em prol de todas as vidas. Hoje Deus está tratando você, Deus está curando você. Amanhã é você que vai ser um canal de bênção, é você que vai ser um intercessor, é você que vai estar orando pela vida de alguém, entende? É como se fosse células, sabe? Uma célula, né, formada por várias moléculas. Eu não sei se eu estou falando besteira aqui, mas para você tentar entender. Então aquelas várias moléculas, elas vão se transformando, né? Elas vão crescendo e você meio que vai expandindo, tá? Então é como se fosse você hoje precisa de oração, você hoje precisa de intercessão, você hoje precisa de ensinamentos do reino da palavra, entende? Você hoje está aprendendo, amanhã você será aquela pessoa que está fortalecida em Deus, que está preparada por Deus, que está forjada em Deus, que você vai auxiliar outras pessoas que estão despreparadas, que estão vindo ainda, que são crianças, que são bebês bebendo leite ainda, que são crianças, como você foi uma vez. Entende, gente? Então, esteja pronto, tá? Tenha isso por conhecimento na tua vida e valorize quem está orando por você, que diz: eu oro pela tua vida. Saiba você que essa pessoa está sendo para-raio da oposição. Então comece a buscar a presença de Deus na sua intimidade. Porque quando você busca a presença de Deus na sua intimidade, pode ser ou não que Deus tire o intercessor de você, porque você aprendeu que existe uma pessoa que ora por você, que intercede por você, que você está valorizando. Entende? E a partir do momento que você não precisar mais da cobertura espiritual, porque a sua intimidade com Deus vai estar o suficiente para você não ser retalhado pela oposição, essa cobertura espiritual sai e ela vai abençoar a vida de uma outra pessoa e você continua no seu relacionamento com Deus. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.